vamos começar com a massa molar do metano. O primeiro ponto é identificar quais são os elementos que fazem parte daquela fórmula, né, daquele composto químico, a massa dele e a quantidade de cada um deles. Então, o metano aqui a gente só tem... no metano a gente só tem um carbono. Então, ó, vou pegar a massa do carbono que está aqui e vou colocar aqui. 12 vezes quantidade de carbono é um só. Mas vou abrir o parêntese para o segundo elemento, que é o hidrogênio. Massa molar do hidrogênio é 1. Então, 1 vezes quantidade de hidrogênio, que são 4. Então, a nossa massa molar vai ficar sendo 12 vezes 1, 12, mais 1 vezes 4, 4, 16 gramas por mol. Ou também podemos colocar gramas mol a menos 1. Essa simbologia aqui para unidade, né, é muito comum. Aliás, hoje em dia é mais comum do que o grama por mol. Enfim, esse primeiro conjunto é relativo ao carbono, o segundo é relativo ao hidrogênio. Se tivesse mais elementos, a gente ia acrescentando, né, massa vezes quantidade, massa vezes quantidade. Vamos para o ácido fosfórico. Aqui a gente tem hidrogênio, 3 átomos, fósforo, 1 átomo só, oxigênio, 4 átomos. Algumas pessoas confundem esse 4 aqui, né, acham que serve para o fósforo também. Não serve. Ele só atenderia ao fósforo se aqui tivesse um parênteses. O fósforo a gente só tem um elemento, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa, cada elemento multiplicando a massa pela quantidade. Começa pelo hidrogênio, a gente já viu ali nos dados que a massa do hidrogênio é 1, quantidade 3, mais massa do fósforo, aqui ó, 31, vezes a quantidade, só tem 1, mais massa do oxigênio, 16, vezes a quantidade, aqui ó, 4, e aí a gente prossegue aqui na nossa conta. 1 vezes o 3 é 3, mais 1 vezes o 31 é 31, mais 16 vezes 4, que é 64. No total, 31 mais 3 dá 34, e 34 com 64, 98 gramas por mol. Então, também calculamos a massa molar do ácido fosfórico, que é o H3PO3. Vamos para o sulfato de cobre. A massa do cobre, 63,5 vezes, só tem um cobre, né, quantidade 1, mais enxofre, 32, também só temos 1, mais oxigênio, que é 16, vezes a quantidade, 4. A massa molar vai ser igual a 63,5 mais 32 mais 64. A massa de sulfato de cobre vai ser 159,5 gramas por mol. Bom, aqui a gente vai começar a indicar a quantidade de moléculas para diferentes quantidades, né, para quantidade de mol diferente. A gente sabe que 1 mol de qualquer entidade química, por exemplo, 1 mol de íons, 1 mol de átomos, 1 mol de moléculas, enfim, 1 mol é equivalente a 6 vezes 10 a 23 dessas entidades, né? São 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, íons, elétrons,
Aqui no caso, né, o valor está arredondado e a gente vai verificar qual a quantidade de moléculas para diferentes números de mol. Então, 1 mol de metano. 1 mol de CH4 é equivalente a 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4, moléculas de metano. Então, aqui a gente não tem mais o que fazer, a resposta finaliza dessa forma, né? É a própria relação que a gente tem para o número de mol. Na letra B, a gente precisa saber quantas moléculas de água em 0,65 mol de água. Então, a gente faz a primeira relação, que é dizer que 1 mol de H2O é o equivalente a 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. 0,65 vai ser equivalente ao X. Então, a gente multiplica cruzado, uma vez o X é X, 0,65 vezes 6 vezes 10 a 23 vai dar 3,9 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Na letra C, são 3,2 mol de HCl, o princípio é o mesmo, 1 mol de HCl, né, 1 mol de moléculas de HCl, é o equivalente a 6 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. A gente vai colocar embaixo do mol o 3,2, que é o equivalente a X, multiplica cruzado, 1 vez o X é X, 3,2 vezes 6 vezes 10 a 23, dá 19,2 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. A quantidade de elementos do lado dos reagentes seja igual à quantidade que temos nos produtos. Então, a gente tem que igualar. Não podemos mexer nos índices, apenas nos coeficientes, que são eles que dão a proporção entre as substâncias que reagem e as substâncias que são produzidas. Ok? Nesse método, é muito interessante a gente escolher o elemento que não se repete em várias substâncias. Aqui no caso não acontece isso nem na letra A nem na letra B. Mas se, por exemplo, eu tivesse hidrogênio aparecendo em duas ou mais substâncias, eu não começaria por ele. E a gente também pode seguir o critério de começar pelos metais, depois os ametais, depois hidrogênio, oxigênio, enfim, carbono, hidrogênio, oxigênio. O cálcio, a gente tem um desse lado e um aqui também. Lembrando que esse 2 é apenas para o Cl. Então, aqui a gente tem 2 cloros. Do lado de lá, por enquanto, 1. Para ficar 2, a gente precisa botar um 2 aqui na frente. Ótimo. Agora, eu tenho 2 cloros, porque o número aqui da frente multiplica o índice. Como ele é 1, 2 vezes 1, 2 cloros do lado reagente, 2 cloros do lado produto. Vou colocar o 1 aqui, não precisava, mas é só para a gente não ficar tentado a de repente esquecer que já balanceou. Tenho 2 hidrogênios desse lado, também já tenho 2 aqui, então também vou colocar 1 aqui para você perceber que já está ajustado. Cálcio tem 1, aqui também, então ponho 1 aqui. Então a nossa equação está balanceada, a quantidade dos elementos que a gente tem no reagente está igual à quantidade que a gente tem no produto. Vamos para de baixo. Vou começar pelo alumínio. Tenho 2 alumínios aqui, dois átomos de alumínio. Aqui um alumínio só. Então, eu posso colocar um número 2 aqui na frente. Muito bem. Vou colocar 1 aqui para não alterar essa quantidade de alumínio. O próximo elemento é o cloro. Cloro eu tenho 3 e o coeficiente 2. 2 vezes 3 é o equivalente a 6 átomos de cloro. Do lado de cá, por enquanto, eu só tenho 1. Para que eu tenha 6, eu tenho que colocar um 6 aqui. E aí tá ajustado. Com 6 hidrogênios desse lado, eu também preciso ter 6 hidrogênios desse lado aqui. Só que eu só tenho 2. Então, eu vou colocar um 3. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Vamos conferir se o oxigênio está certinho. Desse lado, 1 vezes 3, 3 oxigênios. Desse lado, 3 vezes 1, 3 oxigênios também. Então, também estão todos ajustados.
Nos estudos dos gases, vamos resolver dois problemas. O primeiro é esse aqui. Qual o volume em litros de um balão contendo 44 gramas de gás hélio, utilizado em parques de diversões ou em propaganda, num dia em que a temperatura é de 32 graus Celsius e a pressão do balão é de 2,0 atm. 2,5 atm, perdão. Dados da constante dos gases, né, constante R, e massa molar do hélio. Muito bem, a gente vai começar anotando os dados. Ele está perguntando o volume em litros, então o volume a gente desconhece. A massa de hélio, 44 gramas. Temperatura, 32 graus Celsius. Lembrando que a gente não pode usar 32 graus Celsius. Então, a gente soma com 273 e chega em 305 Kelvin. A pressão é 2,5 atm. Essa questão a gente vai usar, né, a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, mas não inicialmente. Inicialmente, a gente precisa calcular o número de mol, porque a equação é PV igual a nRT e a gente não tem a informação do N ainda. Obviamente, a gente poderia substituir lá na equação, mas vamos fazer em duas etapas. Então, o N a gente desconhece, a massa são 44 gramas e a massa molar são 4 gramas. Então, 44 dividido por 4, número de mol, 11. Agora sim, a gente vai pegar a equação e fazer as devidas substituições. Pressão, 2,5. Volume, desconhecemos. O N, 11, a gente acabou de calcular. O R, 0,082, está aqui. Temperatura convertida para Kelvin, 305. Bom, multiplicando aqui, ó, esse lado, a gente tem 275,11. Quem está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E aí a nossa resposta são 110,04 litros de gás hélio no balão. Mais uma questão aqui. Um dos poluentes mais comuns é o monóxido de carbono, CO. Uma amostra contendo 4 mol desse gás exerce uma pressão de 2,46 atm a 27 graus Celsius. Nessas condições, determine o volume ocupado pelo gás e aqui é dada a constante também. Então, vamos anotar os dados. Número de mol, 4, é o N. Pressão, 2,46 atm. Temperatura, 27 graus Celsius. Sabemos que não podemos usar 27 graus Celsius. Então, somamos com 273, 300 Kelvin. Volume, não sabemos, né, que vamos calcular. E aqui, no caso, a gente já tem todas as informações para fazer o cálculo do volume. Então, não tem necessidade de fazer uma etapa antes. Vamos fazer as substituições, então. Pressão, 2,46. Volume, vamos calcular. O N, 4. O R, 0,082. E a temperatura, 300 Kelvin. Fazendo a multiplicação, temos 98,4. Esse número que está multiplicando vai passar dividindo. E a resposta final são 40 litros de monóxido de carbono. Eu sou a professora Gisele e você acabou de assistir mais um vídeo no canal É Química, Não Surta. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que anda de cabelo em pé com química. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu encontro todos vocês na próxima aula.